Se você não quer ser uma pessoa de prestígio, não quer ter relevância social, não quer ter algo de especial mesmo, aquela pessoa que você olha e fala tem algo único nessa pessoa, então pode pular esse vídeo, tá bom? Mas caso ao contrário, se você quer ser uma pessoa que não seja alienada, condicionada, não esteja praticamente um rebanho indo para um abatedouro, não ir com a banada, então vem aqui nesse vídeo, assista ele até o final, porque nesse vídeo aqui você vai aprender a como ser um autodidata. Você fala, mas autodidata, mas para que autodidata? Olha só, primeiro, as pessoas que governam o mundo são autodidatas, as pessoas inteligentes são autodidatas. Não tem como você estudar se você não for um autodidata. Você já parou para pensar nisso? Porque, vamos lá, para dissecar um pouco esse misticismo que tem em cima do estudo, você acha que indo para a escola você está estudando, indo para a faculdade você não está estudando. Aquilo é uma aula introdutória, explicativa. O que é estudar de fato? Estudar de fato é você sentado na sua casa, lendo, vendo algum vídeo na internet, aprendendo por conta própria. É por isso que as pessoas autodidatas têm esse destaque social, que eles vão além. É isso que é estudar de fato. Bom, esse ponto sendo colocado, por que esse vídeo está sendo feito? Esse vídeo não era nem para ser feito, sinceramente. Porém, eu recebi uma mensagem aí de um comentário num vídeo que eu fiz de seja autodidata, incentivando as pessoas que elas têm que estudar mesmo por conta própria, se questionar e ir a fundo. Mas a pessoa perguntou assim pra mim, por que você não faz um vídeo ensinando as pessoas a como serem autodidatas? Eu pensei, tá bom, não vou fazer esse vídeo. Mas só que assim, sabe, algo me incomoda nos vídeos da internet, esses vídeos que você pega e fala, cara, é tudo muito simples, muito plástico, é aqueles videozinhos só para ter atenção, para ter like, para ter comentário, para ter visualização. Então eu pensei, não, vou fazer algo diferente. Vou ligar aqui a câmera e por meia hora, talvez mais, talvez menos, não sei, mas só que por meia hora eu vou falar aqui, vou destrinchar sobre tudo, vou desmiuçar o tema realmente e vou de fato entregar o ouro para as pessoas. Vou de fato falar para as pessoas o que elas têm que fazer realmente, porque não adianta nada. Desculpa, abre o videozinho na internet, é tudo o mesmo vídeo. Já parou para pensar? Faz um mapa mental, leia livros, que isso, que aquilo. Isso mudou o que na sua vida? Pois é. Então vem aqui nesse vídeo, vem aqui comigo. Primeiro, para começar a estudar, tem uma mística sobre o estudo e é isso que trava todas as pessoas na hora de estudar. Primeiro, que estudo é uma coisa ruim. Segundo, que estudo é estudar as mesmas coisas, as mesmas matérias que tinha na escola. É por isso que as pessoas acham que estudo é uma coisa ruim. Eu falo até a palavra estudo, fiquei até com medo de você abandonar o vídeo e pensar, o estudo, não quero isso, já se queimar todo só ouvindo esse vídeo. Não, estudo é algo maravilhoso, tá? As pessoas estudam para tudo, para tudo. Tudo que você pensa em fazer, você está estudando e você nem está se dando conta. Vamos lá. A escola, essa mística que eu falo, esse mito do estudo cruel, vem da escola. Infelizmente, a escola ela tenta te passar de tudo, mas acaba te passando nada. Vamos lá. Desculpa, mas a escola te falhou miseravelmente em todos os aspectos. Recentemente eu estava pegando meu histórico escolar e estava vendo, caramba, mas por que eu fui para a escola? Não aprendi nada, não aprendi absolutamente nada lá. Eu estou aprendendo muito mais matemática e português fora da escola. Eu aprendi muito mais fora da escola e continuo aprendendo mais fora da escola. Eu falei, caramba, por que eu fui na escola? A escola tenta te passar o seguinte abordagem, o seguinte pensamento, que é o quê? Não, você precisa aprender tudo para você crescer e saber o que você quer fazer da vida. Tudo? Tudo o quê? Vamos lá, pensa um pouco, tudo o quê? Tudo mesmo? Isso entra na sua cabeça tão forte porque é martelado desde quando você era criança e você começa a pensar que aquilo era tudo. Tem até um negócio que eu acho que é a síndrome ginasiana no Brasil, síndrome do ensino médio agora, né? Que é o quê? A pessoa termina o ensino médio e tá lá sempre martelando. Não, a escola é tudo, é tudo. A pessoa substitui Deus pela escola. O que a pessoa aprende na escola, ela coloca como dogmas universais, inquestionáveis, que já terminaram.
sabe? E é triste ver isso, porque vê que as pessoas acabam não buscando mais, não evoluindo. Por exemplo, a pessoa vai para a sala de aula, aprende a teoria da evolução, só que tem, nossa, gigantesca discussão científica sobre. E se a escola não passa que tem essa discussão, se falta isso o professor passar, porque talvez ele seja evolucionista, o professor de biologia, aí a pessoa fica assim e termina a escola e acha que aquilo ali é um dogma inquestionável, que a ciência não fechou por aí, ninguém... Não, gente, se você não sabe, tem até discussão sobre a gravidade. É sério, as pessoas não sabem explicar direito a gravidade até hoje. Pois é algo que você fala, nossa, mas eu de Newton, muito tempo atrás, pois é. Pois é. Não que as coisas caem no estado de discussão, mas enfim, fiz até um vídeo sobre isso, pode procurar no canal depois se você tiver interesse. Mas o que eu quero dizer aqui é que além de fazer com que todo o conhecimento for passado como algo sólido, petrificado, que não muda mais, imutável, perpétuo, ainda aquilo ali não é a realidade. A escola não é a realidade. Desculpa, eles te passam matemática, uma matemática de ficção científica. Não, resolve aí acha aí o x da raiz determinante de... Desculpa, você vai sem dinheiro da NASA, vai fazer programa de computador? Não vai. O que você precisava aprender de fato para sua realidade? Tabuada. Ah, você aprendeu tabuada? Você acha que aprendeu tabuada rápido, 8 vezes 7? 15 avos de 100. Consegue compreender? Eu sei, talvez você... Natan, mas que ridículo, olha que pergunta ridícula. É claro que eu vou... Tem pessoa que não sabe, principalmente pessoa da minha faixa etária de idade não sabe. As pessoas por volta da minha geração não sabem, cara. É sério isso é preocupante. Por que eu estou falando isso? Vamos lá, a escola, como eu disse, falhou até em passar o que eles queriam passar para você. Porém, é só um recorte. Eles falaram que aquilo era tudo, é só um microcosmos. É só um recorte da realidade. A realidade é muito mais profunda e abrangente do que isso. E é sim possível estudar com o que você gosta e ser autodidata com aquilo que você gosta. Natan, eu gosto de videogame. Não, Natan, eu acho que não. Porque assim, eu gosto de música, eu gosto de futebol, gosto de esportes. Não tem nada a ver com autodidata. Tem tudo a ver. Eu gosto de culinária. Tem como ser autodidata? Tem sim. Vamos lá, vamos pegar o exemplo mais chulo, mais difícil para uma pessoa compreender. Por exemplo, isso acontece principalmente com quem é mulher. Fala, no que você é boa, fala uma característica que você é boa. Então não sabe falar, fala aí o que as pessoas acham que você é boa. Daí o que a mulher fala? Geralmente isso acontece com quem é mulher. Ela fala assim, olha, as pessoas dizem que eu sou boa para me expressar. As pessoas dizem que eu sou uma boa amiga. Eu sou boa para conversar, fazer amizades, expressar uma ideia, convencer as pessoas de algo, talvez. As pessoas dizem que eu sou carismática. Eu sou uma boa confidente, uma boa pessoa para me entrosar, para relacionar com o grupo. Legal. Mas você fala, Ana, isso daqui as pessoas têm uma trava mental muito com esse exemplo. Seja autodidata nessa área. Você fala, mas Natan, a minha qualidade é que eu sei me entrosar com as pessoas. Não, não é possível que eu seja autodidata, que eu estude isso. Cara, desculpa, eu vou estudar o quê? Um livro de como fazer amizades, como conversar no recreio? Isso daí não. Agora, pasme. As pessoas mais ricas do mundo, os bilionários, são os que mais estudam esse tema. Como se relacionar com as pessoas, como se expressar com as pessoas, como convencer pessoas, como agirem, como liderar pessoas, como agirem em grupo, como fazer amizades, como cativar as pessoas, como ser carismático, como atrair as pessoas, como talvez até manipular ou convencer, induzir pessoas. Então isso é um tema muito forte. Então você agora começa a trabalhar um pouco, a funcionar um pouco o cérebro. Você pensa, Natan, mas espera um pouco aí. Caramba, algo que você está falando que isso daí o pessoal estuda é milionário, é bilionário? É sim, de fato. Tudo tem um degrau. Vamos lá. Primeiro, antes que você saiba disso mais aprofundado, vamos lá ao degrau do conhecimento. Agora a gente tem que voltar como é o ensino base.
Vamos lá, como é que você aprende? Como é que uma criança aprende? Como é que qualquer pessoa aprende alguma coisa nova? Vamos voltar então à época que você não sabia falar, não sabia escrever, não sabia desenhar, não sabia nada. As pessoas têm etapas de aprendizagem. Vamos lá, quando você é pequeno, você não sabe falar, por exemplo. Você vai construindo coisas por fonemas. Esses fonemas vão virando palavras. B, A, ba. Daí acaba virando bola, virando bala, virando um monte de coisa e acaba construindo aí um vocabulário e com o tempo vai se enriquecendo e se aprimorando. Agora, como é que faz uma pessoa para desenhar? A pessoa para desenhar, não sei se você já viu, mas primeiro ela tem que ir com os pontinhos. Literalmente você pega a pessoa pela mão e coloca, ó, pontinho tal, desenha a letra B, desenha a letra D. Daí você vai lá, os pontinhos e a pessoa vai lá passando com lápis. Desenha agora uma girafa, tem aí os pontos de uma girafa. Daí você vai lá com lápis e passa pela girafa. Um elefante, um leão. Bom, e o que eu quero dizer com isso? E que essa é uma parte de aprendizado que infelizmente minha geração pulou. Sim, pulou. Vou explicar um pouco mais pra frente, mas continuando. Daí a pessoa vai lá, desenha o leãozinho, a girafa. Daí de repente a pessoa vai lá e começa a desenhar só um modelo. A pessoa fala, ó, modelo X, desenha aí tal coisa, por exemplo, uma bola. A pessoa foi lá desenhando com os pontinhos, cada vez mais vai retirando os pontinhos e deixando que a pessoa vai se virando, até que a pessoa coloca só o modelo e coloca, ó, aqui tá um círculo, desenha aí o círculo. Daí a pessoa vai lá, tenta desenhar, é claro, sai meio feio, mas a pessoa vai lá se aprimorando e desenha, 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 até fazer uma circunferência perfeita, fazer uma bola perfeita. Aí você aprimora aquele círculo e faz o que? Você pode fazer um sorvete, uma bola de sorvete, uma bola de futebol, pode modelar um pouco e virar um rosto. É assim que as pessoas aprendem. Como eu disse, a minha geração pulou isso, porque tiraram um método de aprendizagem da escola chamado Caminho Suave, substituíram por algo chamado socioconstrutivismo. Bom, pois é, isso complicou um pouco. Não é à toa que os nossos índices de educação estão cada vez mais caindo, de matemática, a português, em tudo de educação o Brasil vai ao pior, né? Você já percebeu? E o Brasil é o único país que tem Paulo Freire, se eu não me engano, o único. E eu acho que tinha alguns outros que também estavam igualmente ruim que nem o Brasil. Então, assim, vamos lá. Para você ser uma pessoa estudiosa, você precisava ter uma base. Era essa a base que tinha que ser construída, não foi construída, fica meio difícil. Bom, eu aprendi com essa base. Minha mãe é professora, ela me ensinou com essa base. Antes dela ser professora, já me ensinava com essa base. E eu também, depois cresci, eu também estudei mais sobre pedagogia, aperfeiçoei algumas coisas, criei um método de aprendizagem. E, enfim, eu acho que eu até vou fazer um vídeo no futuro. Se alguém quiser, comenta aí embaixo, mas eu acho que eu vou sim, com certeza, fazer um vídeo no futuro falando sobre esse método educacional, esse método de aprendizagem que eu justamente retirei do método passado, que assim, tem um método de aprendizagem próprio para a pessoa se desenvolver. A escola tinha um pouco desse método, que é o que eu falei agora. Ela tinha um pouco desse método, foi tirado, tá? Foi tirado. Felizmente eu tenho esse método e ajudo quem eu posso aqui perto de mim. Mas bom, para você que está aí, você que infelizmente não passou por esse método, não tem um mínimo de base para estruturar um pensamento, é por isso que hoje nós vemos no nosso país tantos analfabetos funcionais. Mas nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. A salvação para isso é justamente o autodidatismo. Por quê? Porque olha só, agora que você já aprendeu, as pessoas aprendem devagarzinho, ponto por ponto, vai somando as coisas, depois você aplica o modelo e aperfeiçoa. Como é que um cara que mexe na cozinha inventa um prato novo, para chegar a esse patamar de aprendizagem, de inventar um prato novo, o primeiro que ele fez, a mãe dele foi lá ensinando, corta isso daqui, corta a cebola lá, de pouquinho a pouquinho dele foi fazendo receita, copiando o modelo e foi lá, aperfeiçoou, fez um prato novo. Entendeu agora como as pessoas ensinam e como as pessoas aprendem? Então isso é o autodidatismo. Uma pessoa que aprende os pratos sozinhos ou inventa um prato novo é um autodidata. Agora que nesse momento você já aprendeu a como ser um autodidata de verdade.
Pois bem, mas agora, como eu te falei, lembra que você pode ser uma pessoa muito bem sucedida, ser um bilionário que aprende sobre as coisas que você às vezes nem dava valor, como por exemplo o que eu falei, se relacionar com as pessoas? Pois bem, a escola nos passou esse modelo fixo. Aprende aí, ó, matemática, ciência, etc e tal, e você acaba não aprendendo nada, não aplicando nada na realidade, não aperfeiçoa nada, e você acha que aquela sua característica, aquela coisa que você gosta é inútil. Não, justamente esse é um dos erros também da escola. Qual que é o erro? O erro dos pais acharem que seus filhos não estão estudando só porque estão fazendo uma coisa que eles gostam. Por exemplo, eu lembro que na época que eu comecei a estudar de verdade foi há uns 5 anos atrás que eu comecei a estudar de verdade, autodidata mesmo. Uns 5, 6 anos atrás, enfim. Minha mãe reclamava comigo. Você fala, mas até que coisa louca, sua mãe reclamando com você estudando. Pois é, então, por quê? Eu estudava o quê? Eu estudava economia e filosofia. Primeiro eu estudei economia, depois eu fui passando para filosofia. Minha mãe achava que filosofia era coisa de maconheiro, vagabundo, e basicamente ela ficou extremamente revoltosa comigo porque eu tinha que estudar as coisas da escola. Porém, estudando essas outras coisas, as minhas notas da escola decolaram. Minhas notas não eram ruins, mas só que elas variavam muito. Depois comecei a tirar só 10, se não era 10 era 9 ponto alguma coisa, até hoje na faculdade. Só tiro esse tipo de nota. Bom, daí você fala, nossa, Natan, mas coisa incrível. Exatamente. Esse que é o poder do autodidatismo. Quando você exercita seu cérebro, as outras coisas vêm muito fáceis, tá bom? E você não pode fazer da coisa que você mais gosta. Por exemplo, eu fiz de economia, depois me levou a filosofia, mas só que você fala, Natan, economia, filosofia, o que você está querendo dizer com isso? Por exemplo, você gosta de esportes. Você vai estudando esportes, cara. Você gosta, sei lá, de literatura. Estuda sobre literatura, tem como estudar isso, tem livros sobre isso, tem vídeos na internet sobre isso. As pessoas costumam a menosprezar muito o poder e a capacidade da internet, e tem muita coisa boa na internet. Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo, quanta coisa você já não aprendeu com ele. Então, assim, não menospreze o poder da internet. Você pode, assim, aumentar muito sua inteligência só com um videozinho do YouTube. É claro que não vou menosprezar a capacidade dos livros de te levarem até um patamar superior. Bom, mas só que você vai lá, gosta de esportes, é um cara que gosta de esportes, vai estudando sobre aquilo, vai se aperfeiçoando. E o bom de estudar, de ser autodidata, é que você estuda aquilo que você gosta. Você estuda aquilo que você gosta, cara. O universo é bem vasto. Literalmente qualquer coisa. Mas só que tem um tempo que você vai se aperfeiçoando. Aí você chega à conclusão que você também gosta de outra coisa. Por quê? Porque todas as coisas estão interligadas. Um ser humano não foi feito para ser bom só em uma coisa. Te venderam essa ideia. Você será bom em uma coisa. Ou você será contador, ou economista, ou isso, aqui. Não. Você será bom em várias coisas. Esse é o ser humano, é um cara bom em várias coisas. Então, assim, já que todas as coisas estão interligadas, provavelmente você vai estudando uma coisa que vai te levar a outra e a outra e a outra. De repente você fez algo imaginável. De repente você falou, caraca, eu sou uma pessoa agora que eu sou admirado pela minha inteligência, nunca esperava isso. É uma pessoa que o pessoal fala, nossa, esse cara é grande, esse cara é inteligente, hein? Nunca esperava isso, meu... É sério isso. Você às vezes vai até se surpreender com a sua própria inteligência. Por que eu digo isso? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem um dogma. Dogma dos inteligentes. Colocaram uma pessoa inteligente como uma pessoa sociopata, fria e sem sentimentos. Isso não é verdade. Infelizmente, foi passada a nós essa ideia. Por exemplo, você nunca será mais inteligente do que Einstein, do que Hawkins. Quem já estudou Einstein e Hawkins para ver se o que eles estavam falando não era uma verdadeira groselha, uma verdadeira baboseira? A maioria das pessoas que defendem Einstein e Hawkins é porque não estudaram nada ou estudaram e não entenderam. Desculpa, mas a maioria é isso. Tem vídeos até que eu ataco o Einstein aqui nesse canal, pô, eu discordo com várias ideias do Einstein. Mas só que o que as pessoas falam? Você ousa discordar de Einstein? Desculpa, cara, Einstein não é Deus. Einstein era um humano. Sim, ele tinha um QI grande, assim como o Hawkins, mas só que olha só, as pessoas pintam como se fossem os homens mais inteligentes do mundo.
Desculpa, o QI é igual ao do Hawkins e os dois eram tidos como o homem mais inteligente do mundo da história da humanidade. Qual que era o QI? 160. Terence Tal tem 230. Na época que Hawkins estava vivo, ele tinha 210. Goethe também tinha um QI de 210. Nikola Tesla, mesmo com o pessoal nerfando o QI dele, porque o pessoal não gosta muito de Nikola Tesla, para enaltecer mais ainda a imagem do Einstein, ele ainda tem um QI superior ao Einstein em muito. Então vamos lá. A gente às vezes adora esses ídolos aí que aparecem na TV e acaba se menosprezando. Você com certeza é uma pessoa muito inteligente. Então, por exemplo, eu vou falar aqui de duas histórias. Primeiro, a história de um garoto que tirava notas baixas logo que saiu do berçário. O cara, assim, era algo impressionante. Ele já tirava notas muito baixas para a época onde... Sabe aquela época da escola onde as crianças só tiram A? Até mesmo os bagunceiros só tiram A? Pois é, essa criança só tirava D, às vezes tirava até E. E passaram até ele para ir fazer algum tratamento com uma psicopedagoga, porque acharam, não é possível, esse garoto aí, pelo amor de Deus. Daí agora eu vou contar a história de outro garoto. Esse garoto, no último ano do ensino médio, não tirou uma nota menor que 9. Esse garoto depois foi para a faculdade. Para entrar na faculdade, ele simplesmente foi fazer um vestibular e teve a surpreendente notícia que ele passou como primeiro no vestibular e ganhou uma bolsa. Ganhou uma bolsa que possibilitou ele entrar em um curso de direito. E ele também só tirava essa nota. A nota mais baixa que ele tirou na faculdade foi 9,3, se não me engano, tá? E atualmente ele estuda direito na FMU. E agora, quais são as chances desse garoto da primeira história lá quando ele era pequenininho ser um garoto que só tira 9, só tira 10, só tira sempre notas boas na faculdade e ainda ser aluno bolsista em uma das melhores faculdades de direito, a FMU? Para quem é de São Paulo conhece, né? Sabe qual é o peso do nome FMU. Pois é, e se eu te falar que esses dois garotos são o mesmo exato garoto? O mesmo. Eu era uma pessoa que tinha várias dificuldades na escola. Porém, eu comecei a estudar, comecei a virar autodidata e começou a me vir coisas fantásticas. Muitas pessoas atacam minha faculdade, falam, a sua faculdade não presta, que realmente o sistema educacional está todo falido, então eu nem discuto. Mas assim, agora vocês sabem, você que está assistindo aí esse vídeo, sabe qual faculdade eu faço. Pois bem, agora perceba a importância, e eu não estou falando isso para me gabar nem nada, para te falar, você é capaz. Você é capaz. Eu não tenho nada de especial. Como eu disse, eu era uma criança que ia para psicopegadora quando eu era criança. Psicopedagoga. Caramba, era horrível. Era horrível. Porque tirava notas muito ruins. Não eram todas as minhas notas ruins, mas eram muito ruins. Tava com um déficit na escola realmente. Mas depois melhorou. Depois foi difícil. Depois... no segundo e no terceiro do ensino médio eu tirar uma nota abaixo de 9. Foi extremamente difícil. Eu acho que eu nem tirei, enfim. Na verdade eu nem mais liguei pra nota. Teve uma época que eu falei, o que eu tô fazendo aqui nessa escola? Não tô aprendendo nada aqui. Só ia fazer a prova e sinceramente eu nem sabia direito qual era a nota. Mas daí depois minha mãe ficava, você só tirou 9. Enfim, você só tirou 10, só tirou 9. A mãe é algo muito meloso, né? Pois bem. O importante que eu quero te passar é que se você quer passar no vestibular, quer passar no concurso público, sim, você pode aplicar isso do autodidatismo na sua vida. E esse canal aqui é focado em aumento do QI, em questionamentos. Por que questionamentos, Nathan? Porque eu nunca teria um QI elevado, uma inteligência boa, um cérebro que trabalha, que funciona, se eu não usasse os questionamentos. Eu estava seguindo uma linha, a linha da perdição, a linha do sistema, a linha de todo o sistema educacional que é falido. Estava seguindo lá, na manada, até que um questionamento me fez parar. Eu admirava um professor na escola. E um dia eu perguntei para ele, eu fiz uma pergunta besta sobre inflação, ele basicamente me esculachou. Daí eu pensei, caramba,
eu tenho que estudar para ser um cara inteligente, para dar orgulho aí para esse cara, porque eu admirava muito esse professor. Daí eu comecei a estudar, ou até porque eu nunca queria mais ver uma pessoa me esculachando pela minha falta de inteligência. Até aí eu comecei a estudar. Daí eu percebi, veio um questionamento na minha cara. Não foi ninguém que fez questionamento, foi meu subconsciente. Veio uma voz aqui interna e questionou: será que aquele professor que você tanto admirava como o cara mais inteligente do mundo, ele era tão inteligente assim mesmo? Será? Pois bem, eu cheguei à conclusão que não. Não. E hoje, cara, eu vejo como ele não era uma figura inteligente. Não, era tudo menos inteligente. Porém, eu idolatrava ele, porque ignorância. Completamente ignorante. E como eu disse, você vai ser uma pessoa que se usa do autodidatismo do estudo, você vai perceber que a maioria das pessoas que são idolatradas pela inteligência não são inteligentes de verdade, cara. Você vai ser uma pessoa que vai ser mais fácil passar nas provas, mas não é esse o foco. Não é por isso que eu ensino, não é por isso que eu vim aqui pro YouTube para passar para as pessoas o conhecimento de serem autodidatas, de aumento de QI, de como turbinar seu cérebro, aumento de inteligência. Não é por causa disso que eu vim pro YouTube, nem para fazer questionamentos polêmicos, nem nada. É simplesmente por causa de uma coisa, por causa de uma série de fatores, na verdade. Porém, eu vou contar aqui uma história para vocês, uma história minha de novo, para vocês conseguirem ver o quão vasto é o conteúdo dos estudos e da mente. Vamos lá. Como eu disse, estudava economia, isso me levou a estudar filosofia. Como eu disse, se você estuda culinária, você vai achar algo entrosado que você gosta e também vai estudar. Daí, isso me levou a estudar filosofia. E as pessoas gostam de vários temas, cara, e são boas em várias coisas. E quando você toma gosto realmente pelo estudo, porque primeiro, vamos deixar isso bem claro, para tomar gosto pelo estudo primeiro, você tem que estudar o que você gosta. Depois que você estuda o que você gosta muito, você toma gosto pelo estudo e começa a estudar várias coisas, mesmo que você não goste muito, mas só o gosto do estudo vai te fazer estudar. Pois bem, economia me levou à filosofia me levou à política, política me levou a religiões, religiões me levou à medicina. Por quê? Porque eu vi que lá, eu acho que medicina ayurvédica, que é da Ásia, muito antiga. Eu me interessei por aquilo, comecei a estudar apocultura, tá? Isso me levou a estudar sobre medicina ou medicina atual, né? Depois me levou a estudar sobre vários ramos da medicina, naturopatia, osteopatia, o que mais que é homeopatia, alopatia, enfim, todos os ramos da medicina. Eu fiquei maravilhado com medicina e também estudei muito sobre oncologia, sobre câncer. Agora vem a parte fantástica. Isso foi há mais ou menos quanto tempo? 2 anos atrás comecei a estudar sobre medicina de fato. Daí chega a minha mãe, depois de 1 ano estudando sobre medicina, ela teve câncer de mama. Isso é uma história que eu já contei aqui do canal, mas para você que está pulando aqui de paraquedas, você vai ficar sabendo aqui dessa história. A minha mãe teve câncer de mama. E assim, a gente não tinha condições de tratamento, nem nada. Era um desespero. Desculpa, eu não queria ver minha mãe ou careca ou sem nenhum peito, cara. Que nem a Angelina Jolie. Tá? Desculpa, sei lá, eu acho que a Angelina tem dinheiro para depois fazer uma reconstituição, colocar um silicone, sei lá. Mas só que a gente não tinha condição nem para, sei lá, tratamento, cara. Eu sabia como era uma pessoa com câncer porque eu estudei sobre isso. Eu estudei autodidata, mas eu estudei. Eu sei que é triste, é muito triste. As pessoas morrem mais pelo medo do câncer ou pelo tratamento do câncer do que pelo câncer em si. Muitas vezes é isso. Às vezes nem é o câncer em si, às vezes é o medo. Às vezes é o medo de morrer sozinho, o medo de morrer pelo câncer, o tratamento que destrói o corpo. Cara, eu não queria isso pra minha mãe. Não queria isso. Daí, eu tomei uma decisão na minha vida, uma decisão bem forte. E é isso que um autodidata sempre tem que fazer. Sempre tomar aquela decisão bem forte, acalorada de estudar aquilo, de se empenhar com aquilo para querer ver seus frutos colhidos na realidade. Transformar o seu conhecimento em realidade, em algo palpável. Aí, graças ao bom Deus, eu coloquei isso bem fixo na minha mente. Olha,
tudo bem, eu consegui passar na faculdade, tá, isso é muito legal, agora eu sou uma pessoa inteligente, não sou uma pessoa mais que sofre por não ter inteligência, mas na verdade eu soube que depois todo mundo sempre é inteligente, mas esse gênio está dormente entre nós. Pois bem, daí eu coloquei isso na minha mente. Eu sou capaz de vencer o câncer, eu sou capaz com o meu conhecimento de vencer o câncer. Em uma semana eu fiz um tratamento totalmente experimental, montei um tratamento totalmente inovador experimental e falei pra minha mãe, ó, tem esse daqui, eu não sei se vai funcionar, mas não custa nada tentar. Ela, tá bom. A gente foi fazer esse tratamento ao longo de 7 dias, ou seja, uma semana para criar, e depois de uma semana da minha mãe ter esse tratamento, ela foi pro médico de novo. Ela foi lá fazer os exames para ver qual que é o tratamento melhor, o que eles iam abordar ali, qual que seria a abordagem médica. Daí eles falam assim, olha, desculpa, mas não precisa mais, seu câncer desapareceu. Esse é o poder que está dentro de você também. Você é uma pessoa grande, você tem um gênio interior. Isso daqui não é porque eu sou melhor do que... Não, eu conto essa história para incentivar as pessoas, para que elas saibam. Não só porque eu sempre agradeço a Deus porque Ele fez. Porém, eu quero que as pessoas também saibam que elas são capazes de tudo. De tudo, tudo. Para você que ficou mais curioso sobre isso, eu fiz um vídeo no canal sobre a cura do câncer, tá lá ainda. Eu deixei só esse vídeo porque o YouTube basicamente derruba meus vídeos que eu falo sobre o câncer. Pelo amor de Deus, YouTube. Pelo amor de Deus, cara. Para com isso, YouTube. Enfim, eu acho que eu passei a mensagem necessária aqui nesse vídeo. Muito obrigado para você que acompanhar até o final aqui desse vídeo. E mais vídeos virão.